por que passamos por tanta luta? Porque Jesus já tinha dito que no mundo tereis aflições. Mas ele também disse a palavra seguinte: se fosse só essa, seria palavra desanimadora. Mas como o Senhor é da palavra da fé e da nova aliança, o que ele disse? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E vocês estão em mim, então vocês já venceram também. Creia que você já venceu e descansa. Eu li o texto aqui de 2 Coríntios de Paulo, em que ele fala: somos perseguidos, porém não desamparados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. O que é isso? Tribulação, filho, problema. Você vive num mundo que não é justo. Você vive num mundo caído. Então, assim, justiça plena. Sei que às vezes nós estamos aí, por exemplo, bem às vésperas de eleição. E aí às vezes nós projetamos em determinados candidatos, que é da sua opção, que é da sua empatia aí com ele. E tem gente que projeta assim, o Salvador, né? É o Messias que vem de novo. E às vezes até chama Messias mesmo, né? E aí você projeta aquilo. Mas deixa eu te falar, esse mundo, ou o nosso país, não vai ser consertado completamente. Sabe por quê? Porque tem natureza pecaminosa aqui ainda. Isso aqui não vai ter uma justiça plena. Em lugar nenhum do mundo tem. Por quê? Porque isso aí, que às vezes as pessoas querem, é só no céu. Estava vendo um candidato esses dias, né? Que é o candidato pentecostal, lá o Cabo. E ele quer, aleluia, ele quer o céu na terra. É o que eu quero também. Mas não é com a política que você faz isso. É mudando as pessoas, é transformando as pessoas. Não é porque eu vou ser eleito presidente e eu sou cheio do Espírito, que o país inteiro vai ser cheio do Espírito. Ora, era fácil se fosse dessa maneira. Pois em uma igreja, você tem muitas vezes um pastor cheio do Espírito, um líder cheio do Espírito na sua célula, e a célula ou toda a congregação não é cheia do Espírito. Não é automático, não é assim que as coisas funcionam. Nós passamos por luta sim, mas tudo na nossa vida tem um propósito. Paulo discerniu isso. Ele fala que a nossa leve e momentânea tribulação, qualquer tribulação que você estiver passando, olha para cá, deixa eu te dar uma palavra de fé. Lembra que ela é momentânea. E lembra que ela é leve, mas muito leve, por mais que possa estar parecendo pesada, ela é muito leve se comparada com a glória que está te esperando. Paulo entendeu isso muito bem. E ele passava por qualquer tipo de tribulação. Por quê? Porque ele entendia, olha, o maior tipo de tribulação que eu posso ter, pode acabar desencadeando na minha morte. E se acontecer isso, é a melhor coisa que me aconteceu. Porque eu vou estar com o Senhor completamente. Aí às vezes nós ouvimos isso e parece que não desce direito. Normalmente quando a gente fala essas coisas não tem um amém, não tem um glória a Deus. Por quê? Porque ninguém quer morrer, pastor. Mas também não tenha medo disso. É a única certeza que você tem na sua vida. Um dia você vai. Você não sabe quando, você não sabe como. Mas olha o quanto é poderoso. Você já sabe para onde. Você já sabe com quem. Então, a hora que vier, meu irmão, só veio. Eu não vou ter esse medo. Eu não vou ter esse pânico envolvido em, eu posso morrer. Estou com o Senhor. Quantos estão comigo? Amém? Última pergunta. Bom dia, pastor. Gostaria de fazer uma pergunta. Em Mateus capítulo 9, verso 14 até o 17, a Bíblia fala sobre não colocar vinho novo em odres velhos. Durante toda a minha vida eu ouvi e até ministrei o versículo isolado, que devemos deixar algumas coisas do passado para experimentar algo novo de Deus. Mas no contexto da palavra, Jesus falava a respeito do jejum, que está vindo aí. Versículos 14 e 15. E no final, ele diz sobre o remendo novo e vinho novo. Gostaria de entender o versículo 16 e 17 dentro desse contexto, que é o do jejum.
O que seria não colocar vinho novo em odres velhos, no jejum? Vou falar aqui dentro desse contexto e dentro do contexto nosso. O que seria agir dessa maneira, por exemplo, no nosso contexto? É você colocar a sua fé e a sua confiança no jejum. Então é o seguinte, eu tenho lá uma lista de bênçãos que eu desejo. E aí é uma coisa para você refletir, porque nós já pregamos isso, né? Nós já pregamos que tudo está disponível para você. Então você vai fazer lista de quê e para quê? Tem lista que é possível você fazer no seu jejum. Por exemplo, mais graça da parte de Deus, mais revelação da nova aliança, mais sabedoria. Mas o que antes eu e você colocávamos? Aumento de salário de tanto para tanto, um carro novo, uma viagem para o exterior, tal e tal coisa, é isso e aquilo. Não, isso é lista de criança para o Papai Noel. Isso não é lista que deveria ser feita em jejum, mas amém, é uma fase que nós passamos. Essa era a nossa fase. Espero que você entenda e que essa fase de fato para você tenha passado. Mas aí, o que seria eu ter aqui, né, eu colocar um remendo novo em um pano velho? Eu estou com essa mente da velha aliança em que eu creio que agora que eu estou de jejum 21 dias, eu estou orando todo dia, eu estou sem comer, agora Deus tem que fazer, Deus vai fazer, e Ele vai fazer nesse período, Ele tem que fazer, Ele me deve isso. Essa é a mentalidade. Aí isso é pegar uma palavra nova, uma palavra graciosa, e colocar de remendo num pano velho. O que tem que ser mudado? O pano, e o pano é a minha e a sua cabeça. É o seguinte, Deus já fez. O jejum não muda nada em Deus, o jejum muda em mim. E aí no contexto de Jesus era o quê? Eram os discípulos de João Batista, perguntaram para João Batista, e aí chegou no ouvido de Jesus, por que os discípulos dele não jejuam? E nós jejuamos. E aí até os discípulos de Jesus perguntaram, os discípulos de João jejuam, e nós não jejuamos. E aí o Senhor respondeu com outra pergunta. Pode, né, os convidados para uma festa de casamento estarem ali de jejum enquanto estão com o noivo? Porque para que serve o jejum? Para te deixar mais sensível à voz de Deus. Mas eles estavam com a voz de Deus andando junto com eles. Eles estavam com o Deus caminhando junto com eles. Para que eles precisavam do jejum? É isso que Jesus estava falando. Só que o que ele estava combatendo aqui? Você não entendeu. Você está querendo colocar remendo de pano novo em roupa velha. Você está querendo pegar vinho novo, nova aliança, e colocar dentro de odre que ainda é velho, que ainda é da velha aliança. Você está achando que pelo jejum você é abençoado. Eu já te abençoei. A bênção está andando junto com você e comendo junto com você. Para que você quer jejum? Come comigo. Coma de mim, porque eu sou o pão da vida, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Quem se alimenta de mim, por mim viverá. E você quer jejuar? Não, agora você tem que comer. Você tem que comer de mim. Os irmãos estão entendendo? É isso que Jesus estava ensinando. E essa mentalidade nós temos ainda hoje na vida da igreja. Não podemos. Deixa eu falar um negócio para você. Nós vamos jejuar do dia 14, acho que até o dia 4, parece, de novembro. Enfim, está aí na sua agenda. Mas isso não vai mudar nada em Deus. E não vai mudar nada a maneira de Deus relacionar com você. Mas nesse período, você vai estar mais sensível à voz de Deus. E você vai ter uma ótima oportunidade de mostrar para o seu ser que quem o comanda não é a alma, não é o estômago, é o espírito. Então o corpo vai literalmente gritar dentro de você, eu quero comer. E você vai falar, não vai, já está resolvido, não vai. Você comeu uma vez no dia, é mais do que suficiente. Pastor, eu não consigo. Então faz da maneira como você conseguir. Normalmente, como que nós fazemos? Uma refeição ao dia. Pastor, eu tiro uma? Não, você fica com uma. Não é tirar uma, é ficar com uma. Então você escolhe uma.
Ou eu só almoço, ou eu só janto. Mas é claro que se alguém toma remédio controlado, se tem alguma irmã grávida, não dá para fazer. Não dá para fazer esse, mas dá para fazer outro. Pastor, eu não aguento, eu desmaio, eu tenho hipo isso, eu tenho aquilo outro, eu tenho não sei o quê. Então, já te ensinei a você não dizer que tem. Você não tem. Você pode até sentir, mas você não tem. Não toma posse do que você não tem. Você tem o que Jesus tem. Jesus não tem esses negócios, então você também não tem. Então não declara que você tem, amém? Mas talvez você está sentindo algo, está passando por alguma enfermidade. Ah, tem tanta outra coisa que você pode fazer. Você quer ver uma que todo mundo pode fazer e ninguém quer? Ó. Internet, Zap, Instagram, Facebook. Eu garanto para você que é mais fácil você ficar sem comer do que você ficar 21 dias sem mexer nesse negócio. Ou usar ele só para ligação. Porque hoje nós usamos para tudo, menos para ligação. Estou falando de mim. Tem 2.000 minutos para ligação. Eu uso uns 15 por mês. 50 quando é muito, 100 se extrapolar. Agora da internet às vezes vai quase tudo. Porque é o que nós mais usamos. Então assim, não estou falando que você tem que fazer isso. Você faça alguma coisa. Se você quiser, se você desejar. Mas nós como igreja vamos estar fazendo. Eu quero te convidar a participar conosco, amém? Quantos aqui nunca jejuaram? Você nunca fez um jejum de 21 dias como igreja? Tem alguém? Pode ser que você seja novo, pode ser que você nunca entrou no jejum. Aleluia. Especialmente os irmãos, quero te convidar a entrar nessa jornada conosco. Você vai ver como que vai ser glorioso. Amém? Quantos podem testemunhar aí que já fizeram, que é uma benção? É ótimo. Produz um resultado ótimo. Na verdade é ruim, mas produz um resultado muito bom. Bom, se você gosta de fazer jejum, eu não gosto. Eu gosto mesmo é de comer. Acho bom é comer. Comunhão em jejum, como é que você faz? Não faz. Ah, vão sair para quê? Ah, para conversar, para ver um filme. Mas eu não vou comer pipoca. Eu não vou tomar nada. Não vou não. Não, mas não quero não. Vou passar fome. Os outros passam com pipoca cheirando perto de mim. Não pode, não vou não quero não. Mas então reúne para orar. Vai no monte, reúne para orar. Faz alguma comunhão de compartilhar a palavra, um estudo bíblico, ora uns pelos outros, mas tem muita coisa que você pode fazer. É só renovar a mentalidade, amém? Vamos para a palavra do Senhor, abra sua revista lá. Por que não experimento milagres e poder de Deus em minha vida? Olha, eu acho que nós começamos a ver aqui no início desse culto, um pouco de por que nós não experimentamos. Porque às vezes nós esperamos sentir algo diferente, sentir algo especial, mas é você que produz o algo diferente, é você que produz o algo especial. Vou falar para os irmãos de mim. Eu não vim aqui para essa reunião hoje cedo, quando eu cheguei, explodindo de fé, cheio de unção. Não vim mesmo. Eu vim com algumas coisas na minha cabeça, com aquilo que eu falei aqui, que nós oramos, a tal coisa, isso, aquilo, o diabo querendo me lembrar de coisa que precisa ajustar, coisa que não está funcionando, coisa que foi ruim, coisa que isso, coisa que aquilo. Tudo que assim não tem, ou que não está de acordo com o que poderia ser, ou com o que gostaria de ser. Resumindo, frustrações. E aí qual que é a nossa tendência? Se prostrar. Aí você se rende. Só que quando você se rende, você está determinando que você é guiado pelas emoções e pelas circunstâncias. E não é. Nós é que determinamos as circunstâncias. Fala para o irmão que está do seu lado, você altera as circunstâncias. O Senhor falou que nós somos o quê? Sal. Agora, já estamos caminhando aí para a hora de almoço mesmo? Feche os seus olhos aí onde você está. Deixa eu fazer um exercício com você. Mas fecha mesmo, fica olhando para mim não. Pensa numa comida assim que você gosta muito agora. Talvez aquilo que você queria comer, aquela comida que você comeu talvez em algum restaurante, ou aquela comida caseira, né? Talvez é um arroz com piqui, com uma galinhada, ou é uma carne assada, aquela picanha gloriosa,
com aquela gordurinha e uma farofa, um vinagrete, um arroz, ou é uma lasanha gostosa que sua mãe faz, você come lá na casa da avó, enfim, aquela comida gloriosa. Agora pensa, você pegou ali no garfo, continua com o olho fechado, você pegou ali no garfo, tirou um pedaço, colocou na boca, e quando você colocou na boca, continua com o olho fechado. Eu tenho um negócio para te contar, não tem nem um pingo de sal. Adiantou? A mesma coisa de você comer isopor, irmão. Pode estar bonitinho, mas é isopor. Sabe aqueles chipzinhos de milho antigo? Não sei se aqui tinha milhopan. É aquilo ali. É um pedaço de isopor lotado de sal. Aí você fala, esse trem é uma delícia. Se você pegar sal e jogar no isopor e comer, vai ficar com o mesmo sabor. Não tem gosto de nada. Mas, se tiver sal, muda completamente. O que a Bíblia diz? Nós somos o sal da terra. O que isso significa? Significa que aonde você chega, as coisas mudam completamente. Mas se você quiser salgar. Então talvez você chegou para essa reunião aqui, última do mês. Você quer pensar, vou lá, mas já estou assim, cheio de coisa na cabeça, dinheiro já voou, cheio de frustração, estou isso, estou aquilo, tem esse problema, tá? Vou lá, vamos ver o que Deus faz. Deus faz sempre, mas faz por intermédio de nós. Aí você vai determinar, não, eu estou aqui, eu vim para adorar o Senhor é a minha rocha, o meu escudo, a minha fortaleza, Ele é minha provisão, é Ele que é a minha alegria, Ele que é a minha fonte de vida, de fé, de unção, eu tenho o Senhor, a tua graça me basta, eu não preciso de mais nada. Acabou, mudou a sua postura, mudou o ambiente, mudou a maneira de você se comportar, mudou a sua fala, mudou até a sua fisionomia, muda. É impressionante como é que muda. Muda tudo. E na verdade o que aconteceu? Ou o que produziu essa mudança? Você não se rendeu às circunstâncias. Eu não sei se isso acontece com você, mas quando eu começo a ler lá, por exemplo, o livro de Atos, me vem uma pergunta. Se Deus, e eu sei que Ele é o mesmo ontem, hoje e o é para sempre, por que a gente não vê aqueles negócios hoje? Essa aqui é a pergunta de hoje. Por que você não vê a sombra de um irmão curando pessoas? Por que você não vê alguém em poder e autoridade falando levanta e anda em nome de Jesus? É porque aquela pessoa tem algo especial? Não, mas tem algumas coisas que ela tem, de fato, que às vezes a gente não tem. Mais revelação da graça de Deus. Ela entendeu ou entende claramente. E isso você pode conversar com todas as pessoas, que você tem um conceito lá em cima, que são grandes homens e mulheres de Deus, cheios de unção, usados para muitos milagres e maravilhas da parte de Deus. Todos eles, você vai perceber a mesma coisa. Eles têm uma clareza completa de que não tem nada a ver com eles. De que não é um dom especial, não é um chamado especial, que esse é um engano que está no meio da igreja. O fulano tem o dom de cura, o Beltrano tem o dom de não sei o que lá das quantas. Tem isso lá na Bíblia dos dons? Tem, de fato tem. Pastor, então é só para alguns? Não é. Porque então seria só para alguns também o dom de expulsar demônios. Mas não é. Você crê que todo crente pode expulsar demônio, mas você não crê que todo crente pode orar por um milagre na vida da pessoa. Mas espera lá, Jesus na grande comissão falou na mesma passagem. Lá em Marcos 16, 14, 15, 16, o Senhor fala disso. Ele fala o quê? Ora, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Mas às vezes tem uma coisa também do sal que eu te falei. Aqueles irmãos, talvez quando olhavam alguém que estava marginalizado, que estava doente, que estava vivendo uma vida aquém do que poderia viver, eles se indignavam. Falavam, não aceito. Porque eu sei o que eu tenho, eu sei que você pode ter, eu vou jogar sal em você. Mas às vezes nós passamos do lado e deixa.
Isso é normal, isso acontece mesmo. Tem gente saudável, tem gente doente. Esses dias mesmo, estava andando no centro, devia ter feito, mas não fiz. Você vê que não é só você que fica, às vezes dá uma resposta negativa, uma coisa que você queria ter feito e não fiz. Vou te contar de uma que eu não fiz e devia ter feito. Estava no centro, a Camila estava até comigo, a gente estava na rua e depois ia buscar as meninas na escola e paramos num lugar, isso deve ter umas 2, 3 semanas, para lanchar. E aí saindo do lugar, ela foi comprar fruta numa banquinha daquelas, e o cara que vendia as frutas de muleta, e com as pernas toda torta e dificuldade para andar. Na hora o Espírito Santo falou comigo: conserta ele, ora por ele, corrige isso agora. E aí ela já estava terminando e o horário já estava quase na hora de buscar as meninas, o que não tem nada a ver, isso é desculpa. E aí eu fiquei com vontade, mas eu pensei, vai atrasar, vai atrapalhar, não vai dar tempo. Não vai dar tempo por quê? Porque na minha mente religiosa ainda tem uma coisa que assim, se fosse uma dor de cabeça, se fosse um movimento que ele não consegue fazer, não, rapidinho, coisa de 1 minuto, irmão, vem cá, deixa eu orar com você. Mas o cara que está de muleta, com as pernas todas atrofiadas, eu preciso fazer uma oração forte. Eu preciso fazer uma oração mais elaborada. Por quê? Por que não é a mesma oração assim? Seja curado agora, em nome de Jesus. Vai, meu filho, joga essas muletas fora e anda. Por que a oração pela dor de cabeça é uma e a oração pelo cadeirante é outra? Porque você acha, e eu acho ainda também, em algumas medidas, que depende da sua oração. Que tem alguma coisa que é sua. Então, na minha cabeça, não dava tempo, pelo tamanho do milagre a ser operado, não dava tempo de eu fazer naquele momento. Mas isso é achar que depende de alguma coisa de mim. Dava sim para ter feito. Poderia ter sido feito. Era da vontade de Deus que fosse feito. Mas e agora? Agora, meu Deus, me perdoa, agora eu vou ficar me matando por isso. Não! Eu vou na próxima oportunidade aproveitar. Aí esses dias, meu cunhado estava aqui de novo, andando com ele lá no centro também. Eu falei, nossa rapaz, aí esse não tinha jeito, que eu estava dentro do carro, e bom, se eu parasse eu ia arrumar uma confusão, né? Sinal aberto, a gente andando. Aí eu vi uma senhora, mas toda curvada, andando lá no centro. Aí meu cunhado falou assim, eu sei quem é essa dona, eu vejo ela lá no açougue todo dia. Eu falei, não, você está brincando, né? Porque eu comentei com ele da gente orar por ela. Falou, não, todo dia eu vejo essa senhora lá no açougue. Olha para cá, presta atenção aqui. Todo dia eu vejo. Eu falei, e até hoje você não fez nada? Até hoje você não orou por ela? Aí ele parou, tipo assim, sabe quando no dia a dia parece que você esquece? Você esquece que você pode fazer alguma coisa. Você esquece que você tem algo que pode resolver aquilo. Aí ele, subitamente, é mesmo. Não, nunca fiz nada, nunca falei nada. Falei, pois então na próxima vez que você ver ela lá no açougue, eu vou declarar sobre a sua vida, você vai orar por ela, ela vai ser curada. Por que nós não experimentamos? Porque muitas vezes nós não temos essa disposição. Não acreditamos, todos nós acreditamos que Deus pode fazer. Mas grande parte de nós não acreditamos que Deus pode fazer por meio de nós. Por quê? Porque nós achamos que em alguma medida depende de nós. Então tem uma coisa que você precisa, que é o primeiro ponto que está aí na sua revista. Você precisa ter a convicção de que você é amado. De que o Senhor te ama. De que o Senhor quer te usar. De que o Senhor opera por meio da sua vida. Sabe o que muitos de nós pensamos ou sentimos? Medo. E o medo, qualquer tipo deles, não vem de Deus. Medo é um negócio que vem do diabo. O medo, ele serve para te bloquear. Se a pessoa, por exemplo, tem medo de elevador, medo de lugares fechados, tudo tem nome de doença, né? Claustrofobia. Medo de ficar em lugar fechado. Medo, por exemplo, de elevador.
aí ela é censurada e ela é bloqueada. Agora, você precisa ir na casa de alguém, aqui talvez não tenha estudo, mas é muito comum em vários lugares, 35º andar. Aí você não visita aquela pessoa, porque quem vai subir 35 andares de escada? Você vai chegar lá assim, exaurido, morto. Ah, pastor, mas eu tenho isso, o que eu vou fazer? Se você tem, significa que você tomou posse, e realmente não há nada o que fazer. Mas eu te pergunto, Jesus tinha esse negócio? Não. Então por que você tem que ter? Você não tem que ter. Não pertence a você. Foi colocado em você. E é um medo. O que esse medo faz com você? Bloqueia. O que o diabo fala para nós quando às vezes nós sentimos ousadia para orar por alguém, para essa pessoa ser curada? O diabo é igual desenho animado. Fica o anjinho do seu lado assim, falando, vai, ora que o milagre vai acontecer. Aí fica o capetinha do outro, e se não funcionar? Você vai passar vergonha, mexe com isso não. Fica quieto, é melhor não. E aí você tem que escolher. O que você vai ouvir? Está te fazendo o quê? Medo. O outro, você tem a oportunidade de experimentar uma glória. Mas você já viu como é que é a nossa natureza? Entre o risco de passar vergonha e a possibilidade de experimentar uma glória, você prefere, entre aspas, a segurança de não passar vergonha. Fica assim mesmo, tá bom. E aí acostumamos com uma vida cristã, que é uma vida cristã medíocre. Ou seja, que é em uma média baixa. É como aquele aluno que a média na escola dele é 5, é 6. E qual que é seu alvo? 6. 5. O que passar de 5 está ótimo. Espera lá, se você pode tirar 10, por que você vai contentar com 5? Ah, mas é porque a média é 5. E o que eu tenho a ver com a média? Qual que é meu compromisso com a média? Eu quero lá saber de média? Eu quero saber que se vale 10, eu quero 10. Eu quero tudo. Eu não quero a metade. Mas às vezes eu e você, vamos vivendo uma vida cristã de metade. Uma vida cristã de média. É o quê? O que é a média? A média é assim, dor de cabeça, algo incômodo, alguma coisa assim. Mas perna crescer, cadeirante levantar, cego enxergar, surdo ouvir, não. Isso aí é 10. Morto levantar, não, pastor, quem que vai orar por um morto? Não tem jeito não. Pois é, mas na Bíblia tinha. Com o mesmo Deus, com o Deus que era o Deus de ontem, que é o seu Deus de hoje, e que é o Deus que permanece para sempre. Aí dá. Aí nós imputamos a pessoa. Ah, mas espera lá. Quem ressuscitou pessoas? Elias, Eliseu, Pedro, Paulo, Jesus. Pastor, você não quer me comparar com esses caras, né? Porque talvez o que fosse mais difícil de comparar seria com Jesus. Só que a Bíblia diz que você é já, hoje, tal qual Ele é. E agora? Qual é a diferença? Dos outros, eu te garanto, você está acima de todos os outros. Até dos do Novo Testamento. Os do Velho é fácil enxergar, eles não tinham o Espírito Santo. O do Novo, por que você está acima? Pastor, eu estou acima de Paulo? É claro. Você tem os escritos dele. Você tem a palavra de Deus completa na sua mão. Ele não tinha, filho. Ele estava escrevendo com a vida dele. Mas hoje não. Hoje você tem escrita. Hoje você tem acesso a muitas coisas. Paulo ia fazer missões a cavalo ou no chinelinho. Você pode ir de avião, filho. Você pode correr o mundo inteiro em pouco prazo. Você pode fazer viagens missionárias com muito mais alcance do que ele. Agora, o que ele tinha a mais do que eu e você? Revelação da graça de Deus. Ele sabia.
Paulo sabia que é o seguinte: eu não sei direito como é que é, eu não sei bem porquê, mas ele me escolheu, pronto, acabou. Tem nada a ver comigo, tem a ver com ele. Ah, mas e eu? Não estou falando você, irmão, ele deve ter te escolhido também, você que tem que saber. Mas ele me escolheu. E é assim, funciona assim. E comigo é assim. Eu tenho mudado a minha mentalidade. Ontem mesmo um irmão chegou em mim e falou: pastor, mas você é abençoado demais, né? Eu falei: só mesmo. Por que você está falando? Ele falou: como é que você achou um lugar desse aqui, tão bom, tão assim, apropriado para a igreja, que dá para funcionar tão bem assim, todas as coisas, a gente estava aqui no Impacto. Eu falei: irmão, é Deus. É a graça de Deus, é o compromisso de Deus com a igreja dele. Não tem nada a ver comigo. Eu não achei nada. Deus me mostrou. Não tem nada seu. Não é você achou, é Deus te mostrou. Não é eu ganhei, é Deus me deu. Quando tem eu, em algum tempo, em algum momento da sua fala, da sua frase, na sua crença tem você também. Não pode ter. Não deveria ter, porque não tem nada a ver com você. Ah, pastor, eu fui abençoado, eu comprei um carro. Não vai ser bom esse carro para você. Porque se você comprou, você conquistou. Você vai ficar com medo de perder. Você vai ficar inseguro. Se um menino correr por rumo desse carro, você já desespera. Vai arranhar, vai amassar, vai arrumar confusão. O que deve ser? Deus me deu o carro. Se amassar, se arranhar, se bater, se roubar, Ele é que me deu, Ele é que resolve. Agora você desamassa para mim, ou você já me dá logo outro, eu não sei, o que o senhor quer arrumar? Esses dias mesmo o som do meu carro estragou, mas assim, faleceu, igual gente, estava belezinha num dia, no outro dia, sem nenhum sinal aparente, não ligava. Aí não ligava, o que você acha que eu fiz com o som? Chuta. Ninguém chuta? Hã? Eu orei com o som. Eu orei para ele funcionar. Orei para ele ressuscitar. Falei: que é isso? Aí uma vez que eu orei e não aconteceu nada, aí eu comecei a desconfiar de Deus. Falei: o senhor está arrumando alguma para mim. Aí fui providenciar para levar para arrumar. Aí me informaram de uma eletrônica aí. Falei: não, vou na concessionária. Aí fiquei sabendo que a concessionária, logicamente, cobra muito mais caro, tira o som e leva para esse cara. Eu falei: então vou direto no cara. E levei. E o sujeito olhou e falou: você tem que tirar e trazer aqui, porque aí pode ser a placa, pode ser o sistema todo. Falei: tá bom, então vai me explicando aí por partes. Se for a placa, o que é? Ah, tem que corrigir isso, isso e aquilo, 200 e tanto. Falei: nossa. Falei: se for o sistema? Ele falou: ah, se for o sistema. Aliás, se for uma outra placa que não der para corrigir, 700 e tanto. Eu falei: Deus que me livre. Olha como é que você olha sempre para você. Eu olhando para mim. Falei: não pode ser isso não. Ele falou: agora se for o sistema todo, aí é uns R$2.500. Falei: moço, você está ficando doido? Ele falou: rapaz, na concessionária é 5.000. Aí eu falei: tá bom, eu vou tirar e vou trazer aqui para você, e você vê o que é e me fala. Ok. Aí quando eu fui levar lá, eu fui falando com o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer? Eu sei que o Senhor quer me abençoar, mas é o quê? É evitar um outro problema maior? É um outro aparelho novo, vai funcionar do mesmo jeito? Qual que é a vantagem? Não consegui ver. Eu falei: o que é que o Senhor está querendo? Não sei ainda, mas você pode ter certeza. Ainda vou te dar o testemunho. Você pode até me perguntar depois, andando por aí: pastor, e o negócio do som? Qual que é o testemunho? Vai vir um, você pode ter certeza. Porque Deus está querendo me abençoar de alguma maneira com esse negócio. Só pode. Agora eu vou mudar minha mentalidade também. Se o conserto tiver que ser o preço que for, quem me deu o carro com o som incluso? Deus. Quem tem que resolver isso? Deus. Não sou eu que trabalho e ganho dinheiro. Não é do suor do meu rosto, é Ele que faz brotar, Ele é que me dá. Então, se vai ser 700, se vai ser 200 e pouco, ou se vai ser 2.000 e pouco, por que eu vou ficar agoniado? O dinheiro não é meu, não é eu que me esforço para ter ele,
É Ele que me dá. Se Ele quiser me dar 5.000 para ter outro, fazer o quê? É Ele que dá. Só que a nossa mente, aí você já fica como? Você já vai pensando com a mente meio socialista. Que essa praga está arraigando na gente. Aí você já pensa assim, eu não acredito que em alguma possibilidade passa pela sua mente, pastor, de algum dia colocar um negócio dentro do seu carro de 5.000 reais. Se Deus me der os 5 e falar que é para eu usar para isso, por que eu vou usar para outra coisa? Ah, mas tem gente que precisa disso, tem gente que precisa daquilo. Lembra que Jesus deu uma resposta nada politicamente correta quando questionaram isso a ele. E eu quero te lembrar o único que questionou. O nardo puro lá que Maria foi ofertar para ele. O único que questionou a oferta equivalente a 1 ano de salário. Foi quem? Foi Judas, o avarento e ladrão. Foi o único que questionou. Qual que foi a resposta de Jesus? Judas falou, Senhor, isso poderia ser vendido e dado aos pobres. A resposta de Jesus. Se Jesus fosse candidato, ninguém votava nele. Porque a resposta dele não foi politicamente correta. Ele falou, os pobres você sempre vai ter com você. Eu não. Ela escolheu a melhor parte. E aonde esse evangelho for pregado, vai ser falado dela. Nós não estamos aqui falando da mulher? Agora olha a resposta de Jesus. Essa resposta mexe conosco. A nossa mente está sendo impregnada desses valores socialistas, esquerdistas. Que o outro não pode ter o recurso. O outro não pode gastar aquilo. Porque tem gente que tem menos. Deixa eu te contar um negócio, filho. Ei, sempre vai ter. Sempre vai ter uns com muito, sempre vai ter uns com pouco. Sempre vai ter injustiça. Só tem um lugar que não vai ter, no céu. Quando a gente chegar lá, não tem injustiça nenhuma. Mas enquanto você viver aqui, vai ter. Renova sua mente. Tenha uma mente que é a mente do Evangelho. 1 João capítulo 4, verso 18. No amor não existe medo. Deus é amor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor ou no Senhor. O medo é um obstáculo para mim e para você, para nós vermos milagres e maravilhas da parte de Deus. A Bíblia diz, se você sente medo, você não é aperfeiçoado no amor. Mas quem é o amor? O amor é Cristo. Deus é amor. Então você não é aperfeiçoado em Deus se você sente medo. O medo te bloqueia. Deus quer te favorecer. Deus quer te dar um dom profético, mas você tem medo de profetizar. Não vai ser aperfeiçoado em Deus. Está me entendendo? Deus quer te usar para curas, mas você tem medo de orar por cura. Não vai ser aperfeiçoado em Deus. Está vendo? É simples. Qual é o bloqueio? É o medo. Rompe o medo. Irmão, o máximo que você pode passar é vergonha. Quem aqui nunca passou vergonha na vida? Você já passou vergonha? Quantos estão comigo aqui? Eu já passei vergonha demais. Você já passou vergonha por conta de coisas naturais? Eu lembro uma vergonha ridícula que eu quis morrer no dia que eu passei. Eu fui no shopping lá em Goiânia, morava lá ainda, fui resolver alguma coisa. Camila estava comigo, ela quis morrer mais ainda. Aí, era início desses negócios de cobrar estacionamento, tem 200 anos isso. Aí eu entrei no shopping, eu não tinha nenhum centavo. E eu fiquei lá muito tempo, não lembro por conta de que mais. Aí na hora de sair, cadê o dinheiro para pagar o estacionamento? Não tinha. Não tinha. Você sabe o que eu fiz? Eu vi um amigo meu lá dentro. Não era amigo assim, superficial, não era amigão, não. Era tipo assim, um conhecido da igreja. Era R$1 só, irmãos, eu não tinha. Aí eu fui lá nele, na maior cara lavada, engoli minha vergonha, porque eu queria ir embora, e fui lá pedir R$1 para ele, para eu ir embora do shopping, porque eu estava penhorado no shopping. O que é isso? Para mim foi muito vergonhoso, mas eu passei, venci, estou aqui, estou vivo, sobrevivi àquela vergonha, como você sobreviveu de todas as que você passou.
mas às vezes não temos a disposição de passar uma vergonha talvez bem menor, orando por uma pessoa enferma, por exemplo. Por que não? Aí nós não experimentamos, porque deixamos o medo vencer. Outra coisa que você precisa ter, o segundo ponto aí da sua revista: você precisa conhecer e ter a Deus como Pai. Essa é uma das verdades mais poderosas da nova aliança. Deus, Ele não é simplesmente só o seu Deus mais, Ele é o seu Pai. Quando você entende isso e quando você o vê dessa maneira, você percebe um Deus que é um Deus de detalhes, que é um Deus de cuidados, que é um Deus que tem o melhor para a sua vida, que é um Deus que não te deixa na mão, que é um Deus que não te desampara. Você começa a viver como se Deus existisse quase que só em função de você. Eu tenho começado a viver dessa maneira, que é o quê? Lembra o testemunho que eu dei para os irmãos da chuva que lavou meu carro? Você deve ter ficado pensando o que eu pensaria. Cara, acha que ele é quem? Tá bom, então choveu na cidade por causa dele e por causa do carro dele. Para mim foi. E eu vou continuar com isso, porque ele é o meu Pai. E se ele precisar fazer chover por conta de mim, ele vai fazer. Porque eu sou filho amado. Ele é quem diz: os céus estão abertos sobre mim. Eu sou filho amado. E todo prazer que ele pode ter no planeta, no universo, na existência dele que é Deus, está na minha vida e está na minha pessoa. É assim que eu vou viver. Pastor, mas e os outros? Eu não sou os outros. Eu não vivo por meio dos outros. Eu sou eu. Eu quero saber de mim. Eu quero saber do relacionamento dele comigo. Não é que eu não me importo com os outros, mas é que a minha maneira de relacionar com Deus é eu e ele. Só importa nós dois. Não é em comparação com os outros. Não é no que ele faz ou deixa de fazer para os outros. Ele é o meu Pai e ele vai mover céus e terra por minha conta. Amém? É isso que um pai faz. Um pai natural faz de tudo para poder agradar o filho, só que o pai natural é limitado. O que eu descobri? Que o meu Pai celestial não tem limite. Ele pode mexer na chuva, no vento, no dia, na noite. Quem não tinha esse nível de relacionamento com Deus, experimentou coisa gloriosa. Nós temos todos os meses, esses dias eu estava ensinando isso para minha filha. Todos os meses do ano, tem quantos dias? Ou 30 ou 31. Mas e fevereiro? Fevereiro falhou. Fevereiro tem de vez em quando 28, de vez em quando 29. Por quê? Josué, filho. Josué que deu essa falhada no calendário. Que a Bíblia diz que quando ele estava com o povo de Israel pelejando, estava anoitecendo, começou a anoitecer, mas não tinha acabado a batalha ainda. E se anoitecesse ia dar errado. O que Josué fez? Sol, você fica na sua, e onde você está? Lua, você não vai vir agora não. Vocês dois vão esperar que eu tenho um negócio para acabar. E o que a Bíblia conta? Que os dois obedeceram. Falaram assim: Senhor, então nós vamos ficar parados aqui, nós vamos esperar. Quando você terminar, você avisa. Não, eu estou te falando de algo que a ciência diz. Não com essas palavras, mas que houve um dia, em algum momento, há milhares de anos atrás, que houve um atraso entre o pôr do sol e a chegada da lua. Atraso? Todo dia eles vêm e vão do mesmo jeito na mesma hora. Aí nesse dia atrasou. Alguém causou esse atraso? Pois é, por coincidência, está na Bíblia o dia do atraso. Foi quem? Foi Josué que comandou. Falou: agora você não sai não, e você também não vem não, vocês esperam. Terminou a batalha, isso deu um atraso no calendário, que corrige como? De 4 em 4 anos com um ano bissexto. Aí dá para corrigir. Olha que incrível. Isso é o quê? Esse cara não tinha o Espírito Santo. Deus não era pai desse sujeito. Deus era o Deus dele, ele era servo de Deus. Você também é servo de Deus, mas além de servo, você é filho. Os céus não estavam abertos sobre esse sujeito.
pensa que alguém que não tinha os céus abertos sobre ele parou o sol e a lua. Aí você acha que só existia Josué e aquele povo no mundo? Tinha todos os povos. Você é influenciado pelo que aquele cara fez. Imagina o que Deus pode fazer por mim e por você hoje. Você na condição de filho amado de Deus. Alguém dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. É assim que você tem que viver, irmão. É Ele com você. Você é filho amado dele. Ele vai mover céus e terra. Eu já tive essa experiência, sabia? Uma vez, pastoreando lá em Contagem, era final de ano. A gente tinha, não era alugado, a gente tinha conseguido um espaço para fazer culto que era num lava-jato. E o lava-jato não funcionava domingo. Então a gente fazia culto lá. Só que não era um semi-galpão, né? Ele tinha o fundo todo aberto e era aquelas telhas de zinco. Se chover naquilo, irmão, acabou. E começou a chover. E veio um pé d'água. E não dava, eu gritava no microfone e ninguém escutava. O que eu consegui, eu fiquei numa raiva daquela chuva. Eu falei, isso é resistência, isso é capeta para o povo não escutar o que eu tenho para falar. E era uma palavra bem resistida mesmo. Eu falei, irmãos, nós vamos ficar de pé agora, nós vamos acabar com essa chuva. Ela vai embora agora, vai chover em outro lugar, aqui não vai. Levanta aí e começa a comandar que essa chuva vai embora. Até eu fiquei assustado. Eu tenho isso gravado. Está gravado. E uma barulheira e de repente, acabou. Passou. Mas continuou chovendo do lado. Continuou chovendo nos arredores. Mas onde a gente estava, literalmente enxugou. Acabou a chuva. Aí na hora o Espírito Santo falou comigo, você tem a palavra de autoridade, porque você é filho. Não é porque eu sou pastor ou porque eu tenho mais fé do que os outros, não. Não é isso, não tem nada a ver com você. Tem a ver com Ele, é a identidade que Ele te deu. Ele te deu uma identidade de filho. Se você entende, toma posse disso, você usa. Aí você acessa os poderes que você tem no Senhor. E aí Deus falou comigo, é assim, você determina. E o que nós determinamos? Eu falei, irmão, nós vamos orar e nós vamos mandar essa chuva acabar agora. Pode chover, mas desse jeito não. E aqui, agora não. Acho que eu fiquei tão nervoso com o negócio que eu falei que não podia chover era nada. Até podia, né? Apelei. Podia. Mas não do tanto que atrapalhasse. Mas aí parou de chover mesmo. E aí nós pregamos. E depois que eu terminei de pregar, o que aconteceu? Voltou a chover. Porque eu falei com o Senhor, quando nós oramos, eu falei, até esse culto acabar, acabou essa chuva. Depois pode chover. Aí não atrapalha, é até bom para você ir dormir com chuva, né? Era à noite. Eu falei amém. Falei, irmãos, semana cheia de graça, de vida, de unção de Deus. Falei, eita. Funciona. Por que eu estou contando isso para você? Porque funciona. Fala para o irmão que está do seu lado. Deus é o mesmo. Funciona de verdade. Os irmãos do louvor, pode subir aqui. Vou te dar o terceiro e último ponto aí. Nós precisamos viver uma vida baseados na justiça dele. 2 Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Diga assim, eu sou justiça de Deus em Cristo. Presta atenção, isso é chave para você fluir no Espírito, nesses dons e milagres. Entenda de uma vez por todas, a coisa acontece, e o sobrenatural flui, e o milagre vem por causa da justiça de Deus, não é por causa da sua. Amém? Fala assim comigo, o milagre acontece por causa da justiça dele, e não da minha. Porque a Bíblia diz que a minha e a sua justiça não passa de um trapo de imundície. Não serve para nada, é nojento. É sujo,
é desagradável. Ninguém quer estar perto, ninguém quer mexer. Sabe o que é o trapo de imundícia que a Bíblia diz? A mulher, quando ela estava com fluxo de sangue intermitente de alguma doença, ou simplesmente do seu ciclo menstrual, você não tinha absorvente como tem hoje. Então, pegava um paninho, que era um trapinho, e a mulher usava aquilo, que era para guardar, vamos dizer assim, a sua imundícia. A Bíblia diz que a minha, a sua justiça é aquilo ali. É um absorvente feminino usado. Que até você, mulher, fica com nojo dele depois. Por quê? Não serve para nada. É sujo, é ruim, é desagradável. O que é isso? É a minha e a sua justiça diante de Deus. Então nós vamos entrar num período de jejum. Não acha que isso vai te deixar mais justo, porque não vai. Não vai mudar em nada a Deus. A minha e a sua justiça é a que Cristo colocou em nós. É a que Abraão tinha. Abraão tinha essa mesma justiça, que é pela graça mediante a fé. Por quê? Porque ele foi justificado, ele recebeu essa justiça, depois ele tem Ismael, depois ele mente para Abimeleque e ele continua sendo justo. Depois de fazer o que não era para ser feito, depois de mentir, ele continua sendo justo. E o Novo Testamento diz que ele é o pai da minha e da sua fé. O mentiroso, o que dormiu com a empregada, porque não quis esperar a Deus. Olha só que coisa. Por quê? Porque a justiça que estava nele, a partir daquele momento que ele creu em Deus, não era de Abraão, era de Deus. E nada pode corromper a justiça de Deus. Nada é insuficiente perante a justiça de Deus. Não há nada que você precisa melhorar para Deus começar a te usar. Você só precisa crer. Você só precisa confiar nessa justiça dele. Amém? Vamos ficar de pé?